Eu sou Fernanda André, sou endócrino pediatra e hoje eu vou conversar um pouquinho sobre prevenção da obesidade infantil. Muitos pais me perguntam quando eles devem começar a se preocupar com o excesso de peso da criança. Será que é quando essa criança começa a se alimentar? Olha, o excesso de peso a gente tem que se preocupar desde antes de pensar em engravidar. Então a mãe tem que cuidar do seu peso antes de engravidar. Depois, durante a gestação, acompanhando as consultas pré-natal adequadamente e cuidando da alimentação e do peso. Evitar alimentos ultraprocessados, alimentos muito calóricos. Depois, quando o bebê nasce, é muito importante o aleitamento materno. Então, existem vários estudos mostrando o efeito protetor do aleitamento materno em relação à obesidade infantil. Quando a criança começa a se alimentar, é muito importante que essa criança tenha uma alimentação equilibrada. E a atividade física deve começar desde bebê. Então, às vezes os pais perguntam assim, poxa, mas eu tenho um filho que está acima do peso, mas o outro não está. Então é injusto, né, com a outra criança que não está acima do peso. E eu sempre digo que a alimentação da casa tem que ser alimentação saudável, não só de quem está acima do peso, né? A casa inteira tem que ter um equilíbrio alimentar para a saúde. Então, não tem que realmente diferenciar, mas tem que se colocar que os pais, inclusive nós pais, temos que ter uma alimentação equilibrada. E temos que ser exemplo também. Eu acho que isso faz uma diferença, né? Aquela criança que vê, não, aqui na minha família, os meus pais fazem atividade física também, na minha família os meus pais se alimentam bem, então a gente tem que ser exemplo. E aí quando toda a família está envolvida nesse processo, eu acho que isso ajuda bastante na prevenção da obesidade e até também no tratamento. É importante falar do tempo de tela, né? Os menores de 2 anos, a gente não podem, né, ter o contato com a tela. E acima de 2 anos, esse contato tem que ser de 2 horas no máximo. E é muito importante também o acompanhamento com o pediatra geral. Não só nos primeiros anos de vida, mas durante, né, todo o período da infância, da adolescência, né? Porque o pediatra vai avaliar o peso, a estatura, vai avaliar se aquele peso está adequado para aquela estatura e identificar se já existe um excesso de peso. Então é muito importante que a família, a escola, o pediatra geral, o endócrino pediatra, todos estejam envolvidos nesse processo de evitar a obesidade infantil, né? E se o seu filho está acima do peso, se o seu filho tem obesidade, procure um endocrinologista pediátrico. É importante a gente salientar aqui que as crianças obesas, elas têm 5 vezes mais chance de se tornarem adultos obesos. E que 80% dos adolescentes com obesidade levarão essa obesidade para a vida adulta. Então é um mito ficar esperando o estirão para essa criança perder o peso, emagrecer. Alguma coisa tem que ser feita quando a obesidade já está instalada e a gente tem que unir forças também para prevenir que ocorra obesidade.